E tá começando mais uma edição do Papo Mix. Hoje eu tenho uma dica muito especial pra você. É um espetáculo de teatro. Tô aqui com o Ricardo Corrêa, que você já conhece aqui do Papo Mix e outros espetáculos. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, André. Papo Mix. Oferecimento Luli Hair. Soluções capilares para homens. Próteses naturais que imitam cabelo como era antes de cair. Agende já uma visita sem compromisso. Tá com um espetáculo. Primeiro, assim, o título, o conteúdo é super polêmico, né? É. O título já começa com um termo que não é muito conhecido aqui no Brasil, chama Bug Chaser, Coração Purpurinado, que é o subtítulo Coração Purpurinado. Bug Chaser, na verdade, literalmente é caçador do vírus ou caçador do inseto. Mas, na verdade, é um termo, é uma gíria utilizada, começou nos Estados Unidos, é tipo uma subcultura LGBT, de homens adeptos do beribec que querem ser contaminados pelo vírus do HIV. Isso aqui não é muito conhecido. São pessoas que transam sem preservativo, né? Isso. Com o fim de querer ser contaminado, é isso? Isso. Na verdade, o desejo pela a contaminação, depois de tempos estudando, a gente chegou numa conclusão de que tem a ver com uma libertação, um fetiche, ou até um ato político de transgressão do biocontrole, da coisa, da herança que o HIV trouxe para a gente nos anos 80, quando foi descoberto. Então tem um ato político, inclusive. É uma subcultura do universo LGBT. Aqui no Brasil, o que me motivou, na verdade, foi aquela matéria sensacionalista que teve uma época, que falava do Clube do Carimbo. Uhum. E aí eu fui estudar para entender o que é esse Clube do Carimbo, e é um eixo temático interessante para escrever um texto, uma peça. E aí eu me deparei com esse universo, que eu não esperava, que são os Bug Chasers, e aí a minha pesquisa se desenvolveu aí por 2 anos, que eu conversei com caras, entrei nesses grupos de beribec que existe aqui, inclusive. É isso que eu ia te perguntar, que é uma coisa assim, eu pesquisei para a gente fazer essa pauta. A gente liga os aplicativos, a gente vê que tem pessoas adeptas a esse tipo de comportamento, sim, né? Sim. Então, acho que hoje, com essa coisa da internet, dos aplicativos, do bate-papo, a gente vê que cada vez mais aumenta mais o número de pessoas adeptas a esse tipo ao de beribec, exatamente. E aí é um outro capítulo da história do HIV que a gente está vivendo. É óbvio que hoje, com o tratamento avançou, as coisas avançaram, a ciência, hoje existem as profilaxias. É óbvio que a gente não encara hoje o HIV, tem que ser um assunto que tem que ser discutido, porque embora a ciência tenha avançado, a cabeça, a mentalidade das pessoas ainda permanecem lá. O preconceito ainda está lá nos anos 80, né? Então, olhar para isso de uma outra forma é super urgente, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo de sexo anonimato e tal, olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Aí você convida para essa reflexão, né? Exatamente. É gostoso quando a gente vai ver um teatro, ver uma peça, ver uma coisa cultural e a gente sai com uma proposta de uma discussão, porque é uma realidade. Não adianta fechar os olhos e falar que não existe, né? Exatamente. Estreou quando? A gente fez uma primeira temporada na Oficina Cultural Oswald de Andrade, foi em julho. A gente fez 1 mês de temporada lá, foi sucesso de crítica, de público, foi muito legal a temporada lá. E a repercussão, como foi? Porque é um tema super novo e ousado, eu creio que assim, na comunidade LGBT mesmo, várias pessoas devem se assustar quando aborda. A primeira reação é a aversão, né? Como assim, como que alguém pode querer o vírus? Mas, na verdade, a gente trata de uma forma super poética, super humana, a gente está tratando de amor, de busca, de solidão. E de um homem que é um advogado criminalista, que tem um problema no coração e, enfim, vai lá assistir toda a história desse cara para você entender os motivos. E aí saiu uma crítica falando que a gente consegue humanizar um bug chaser, um caçador do vírus. Então isso foi muito importante, assim. Foi super legal a primeira temporada e agora a gente está lá no núcleo experimental, na raça, e querendo que a galera LGBT vá assistir a gente. Núcleo Experimental, um lugar totalmente diferente, fica na Barra Funda. Na rua Barra Funda, no número 637. Gente, eu vou te dar uma dica. Eu estive lá semana passada, fica próximo a Blue Space. Isso, então, pertinho. Vocês que estão perdidos, vai pelo caminho da Blue Space. Exato. Consegue chegar lá. Exato. Outra referência é o metrô Marechal Deodoro ou o Teatro São Pedro, que é na mesma rua. Quartas e quintas, às 9 horas da noite. Também é legal falar
que no nosso Instagram da Companhia Arteira de Teatro tem também um flyer promocional. Você apresentando um print, você paga 50%, paga R$20. Poxa, que legal, então a pessoa ganha desconto. Exatamente, é só entrar no nosso Instagram ou na página do Facebook e apresentar lá na bilheteria que já ganha desconto. Eu tô aqui segurando o programa porque eu gostei muito. Ele vem com um mini glossário, um mini vocabulário dessas palavras novas que a gente não tá tão acostumado, mas que hoje já tá fazendo parte da universo. Da musada, né? Exatamente. Como que foi a pesquisa? O texto é seu. O texto é meu. Você começou a partir dessa matéria que passou na Rede Globo e aí começou toda... Foi uma matéria que envolveu toda a comunidade. Eu vi que várias pessoas compartilharam, se assustaram. Se assustaram. Foi um boom, assim. Eu achei aquilo... Primeiro que eu olhei com um olhar olhei já desconfiado para aquilo. E aí eu fui atrás. Eu não esperava me deparar com esse assunto. Mas depois de ler muito material americano, porque a gente não tem muita coisa aqui, tem um documentário que chama The Gift, que foi passado até no Mix Brasil. E aí, a partir daí, eu decidi que eu precisava entrar em contato com esses adeptos do Berry Beck. E aí eu entrei em grupos, em comunidades, falei com ativistas HIV positivos para entender um contraponto de opiniões. E, inclusive, tem um curta documentário que a gente entrevistou cerca de 7, 8 caras que toparam falar. O documentário se chama No Sigilo, que a gente trabalha com sombra, eles não aparecem, e eles falam para a gente sobre o Berry Beck. Inclusive, está no YouTube, se vocês quiserem assistir. É disponibilizado para todo mundo esse documentário, que é bem legal. Aí estamos lá, mas só transo com camisinha. O cara fala, beleza, vamos lá. Chega na hora, mas você é tão bonitinho, eu queria sentir você. Então assim, sabe, eu quero fazer, mas eu tenho medo do que você vai pensar. E para abordar um tema como esse, eu já vi as fotos do espetáculo, é bem ousado, tem essa parte do erotismo também, né? Sim, é uma parte super que a gente... Né, ficar fora, falar de sexo. Falar com pudor, né? Então o corpo é um assunto super presente, o corpo tá super em evidência no espetáculo também. Ricardo, eu lembro que um dos primeiros espetáculos que a gente mostrou aqui no Papo Mix foi com você, o Coração da Arquivo. Fico ali, ouvindo os meus batimentos cardíacos, ali. E antes ninguém... né? E você sempre gostou desses espetáculos com essa temática totalmente diferente, uma temática que provoca reflexão? Você sempre gostou disso, né? Sim, minha pesquisa dramatúrgica tem sido essa. Tratar do universo LGBT com possibilidades de reflexão humana, poética. Tudo aquilo que as não ser só vazio, né? Mostrar um outro lado também, o outro lado da moeda é importante. Quanto tempo já de carreira? Esse ano eu faço 20 anos de carreira. Nossa, começou há quantos anos? Eu comecei a fazer teatro com 11 anos. Então, depois muita coisa, já vivi muita coisa. Esse ano eu completo 20 anos de carreira. O Coração da Arquirum teve de volta alguns anos atrás. Sim, a gente fez uma temporada o ano passado na Funarte e também a gente fez no Sátiros não, no Parlapatões. A gente fez uma outra temporada. É um espetáculo que vira e mexe eu estou fazendo por aí. Essa temporada vai até quando? Até dia 30 de novembro. Então dá tempo, vamos programar, vai lá assistir, chama todo mundo, porque vocês vão sair com uma reflexão diferente. Com certeza. Então, por favor, apareçam, assistam o nosso espetáculo, a gente vai estar esperando vocês lá. Legal, Ricardo. Obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Papo Mix, de estar trazendo essa novidade para o nosso público. Espero que vocês de casa vão prestigiar o nosso teatro, o teatro que fala da temática LGBT. A gente fala muito da questão que às vezes as pessoas não valoriza tanto o artista LGBT, não valoriza tanto o produto LGBT. Vamos fazer a diferença, vamos Exatamente. assistir. Vão lá assistir a gente. Legal, obrigado, hein? Obrigado. E o Papo Mix vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição.